No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como investir bem sem ter tempo de acompanhar o mercado. Se você quer investir na Bolsa de Valores, mas não tem tempo de, por exemplo, analisar as ações profundamente, quais são as alternativas para você? Vou te dar 3 soluções ao longo desse vídeo, então se é um tema que te interessa, se faz sentido para você, deixe seu like aí embaixo e vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que me fizeram lá na palestra que eu fui dar no IFL BH e a pergunta foi a seguinte: Stuart, eu comecei a investir ali em 2020, na hora que a bolsa despencou, vi todo mundo falando para começar a comprar, então comecei a estudar de pouquinho em pouquinho ali, fiz meus primeiros investimentos, tive uma rentabilidade muito interessante. À medida que as coisas foram voltando ao normal, comecei a estudar presencialmente, tive que voltar a trabalhar presencialmente e agora eu não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha antes. Qual alternativa eu tenho para continuar exposta à bolsa de valores? Então nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 alternativas respondendo essa pergunta aqui, eu achei super interessante trazer aqui pro canal também. E a primeira alternativa que eu acho que vale a pena mencionar é que você pode assinar uma casa de research, uma casa de análise. Por quê? Porque o trabalho de pesquisa, o trabalho de análise de uma ação é realmente muito denso e muito técnico. Para você fazer uma boa análise, você precisa de horas de pesquisa, analisar os fatores qualitativos, fatores quantitativos e analisar tudo que está acontecendo naquela empresa, analisar os concorrentes, quais são as vantagens competitivas que aquela empresa tem, quais são os indicadores fundamentalistas, se faz sentido ou não comprar aquela ação naquele momento, ou seja, se aquela ação está cara ou se essa ação está barata. Então, você precisa fazer um trabalho muito denso que às vezes é realmente inviável para todo mundo fazer. Se você tem o seu trabalho, às vezes você é um médico, um advogado, ou então você é qualquer profissão que você tenha, muitas vezes você vai passar muito tempo trabalhando e não vai ter tanto tempo assim para se dedicar à análise de empresas. Então, o que você pode fazer? Contratar uma casa de análise, que essa casa de análise vai ter lá uma série de analistas certificados, especializados, que vão passar o dia inteiro analisando empresas. Então, eles vão fazer todo esse trabalho mais denso de pesquisa e vão chegar a alguma conclusão. E eles vão montar uma carteira recomendada com as ações que eles acham que faz sentido comprar e também vão te oferecer um relatório mostrando o motivo pelo qual eles acham que vale a pena ou que não vale a pena comprar cada uma das ações. Então eles fazem todo esse relatório para você e esse relatório pode te ajudar a embasar a sua tomada de decisão. Ao invés de você gastar horas e horas e horas do seu dia pesquisando, coletando dados para depois chegar a uma conclusão, você pega esse relatório, lê esse relatório de uma casa de análise ou de várias casas de análise, o que você quiser, e com base nesses relatórios você toma a sua própria decisão. Porque aí, ao invés de você gastar o tempo com essa pesquisa toda, você gasta só o tempo da leitura e da tomada de decisão ali com base no que você leu. E aí, se você quiser uma recomendação também de casa de análise para você assinar e acompanhar essas ações, as carteiras recomendadas, vou deixar o link da Suno, que é a parceira nossa aqui também, aqui na descrição para você conferir. Sou afiliado deles, então eu ganho uma pequena comissão sobre cada venda, então você ajuda a gente a continuar produzindo os conteúdos aqui no canal e o preço é o mesmo para você. Mas é importante mencionar também que não vale a pena você seguir cegamente aquela carteira recomendada, porque a sua carteira tem que estar adequada aos seus objetivos, ao seu perfil e ao tanto de risco que você está disposto a correr. Aquela carteira recomendada é uma carteira recomendada para centenas de milhares de clientes, ou seja, cada um dos clientes, cada uma das pessoas tem perfis e objetivos diferentes e é inviável fazer uma carteira para todo mundo. Então, se você quer só seguir cegamente alguma carteira recomendada, alguma carteira que alguém já está tomando as decisões para você, talvez ao invés de você assinar uma casa de análise para tomar suas próprias decisões, você pode entrar na segunda dica que eu tenho para você, que é investir através de um fundo de investimento. O que é um fundo de investimento em ação, por exemplo? Imagina que vai juntar um tanto de pessoa, esse tanto de pessoa quer investir de forma coletiva e vai entregar todo esse dinheiro de cada uma dessas pessoas para um gestor especializado. Então eles vão montar lá um CNPJ, vai ser um fundo, vai ter esse dinheiro todo lá junto e esse fundo vai contratar um gestor, uma gestora que vai tomar as decisões de investimento. Então essa pessoa vai ser responsável por montar uma equipe de analistas, às vezes vai de fato contratar algum relatório da Suno ou de outra casa de análise também para auxiliar na tomada de decisão. Então o gestor vai tomar a decisão sobre quais ações ele vai colocar na carteira, quantos % da carteira vai estar em cada uma dessas ações. Então, além de analisar as ações, eles vão tomar a decisão para você. Então você não precisa entrar lá na Bolsa de Valores e comprar cada uma dessas ações. Você só compra a cota do fundo, você se torna sócio daquele fundo e o seu dinheiro tende a se valorizar de acordo com aquela cota. E aí, obviamente, você está contratando um serviço, precisa pagar por isso também. E existe a taxa de administração, que é uma taxa que você vai pagar para a gestora para fazer a gestão ali do seu patrimônio. E ainda tem a taxa de performance quando o fundo tem um resultado melhor do que a média do mercado. E aí você paga muitas vezes 20% sobre esse excedente que você está tendo de rentabilidade acima do Ibovespa. Só que nesse caso em específico aqui, a dica é a seguinte: sempre procure entender como que aquele gestor pensa.
Dá uma olhada nas entrevistas que o gestor faz, dá uma olhada nos relatórios que ele entrega mensalmente ou semestralmente, qual a estratégia dele, dá uma olhada na lâmina do fundo, para você sempre investir num fundo que você se identifica com a filosofia e com a estratégia de investimentos daquele gestor. Porque às vezes você é uma pessoa que quer ter um foco mais no longo prazo, mas vai investir num fundo que o cara é muito trader ali, por exemplo. Ou você é um cara que gosta de investir em empresas que pagam dividendos, mas aquele fundo só vai investir em empresas de growth, por exemplo, empresas de crescimento, que muitas vezes são empresas de tecnologia, que muitas vezes não vão pagar dividendos ali no curto prazo. Então, depende muito da sua estratégia. Tem opção para todo mundo, tem fundo disponível para todo mundo. Então, dá uma olhada em quais fazem sentido para você e invista naqueles fundos que, de fato, você concorda com a cabeça do gestor, você pensa parecido com ele, porque isso vai facilitar muito os momentos de mercado que você vai ter que passar, né? Se você sabe que aquele gestor vai tomar uma determinada decisão em um determinado momento que a bolsa está caindo, por exemplo, se aquela decisão é parecida com a decisão que você tomaria, isso é um ponto positivo, porque você vai ficar mais tranquilo. Você sabe como ele pensa e como ele vai agir nesses momentos de adversidade e também nos momentos de euforia do mercado. E por fim, pra gente falar a nossa terceira alternativa de como você pode investir o seu dinheiro sem precisar ficar acompanhando o mercado diariamente, antes de eu te falar, deixe seu like aí embaixo se você ainda não deixou e comenta até o fim. Eu quero saber quem chegou até esse momento do vídeo. Deixa aí embaixo. E bom, a terceira alternativa que nós temos é investindo em ETFs. ETF é Exchange Traded Funds. É um fundo de investimento, igual o outro que a gente estava falando, só que dessa vez ele é negociado em bolsa de valores. E a outra diferença é que os fundos de investimento que a gente está falando, lembra que eu falei que o gestor vai analisar as empresas e vai tomar ativamente a decisão de investimento? No caso do ETF, as decisões não vão ser ativas. As ações vão entrar na carteira do fundo de forma passiva. O que isso significa? Que vai existir um determinado índice da bolsa de valores, por exemplo, o Ibovespa. São aquelas empresas mais negociadas e aquelas maiores empresas aqui no Brasil. Então tem lá umas 70, 80 empresas e aí vai ter um ETF que vai replicar esse índice do Ibovespa. Então, por exemplo, o BOVA11 é um ETF que vai comprar exatamente a carteira do Ibovespa com as mesmas ações e com a mesma proporção que cada uma dessas ações tem dentro do índice. Ou seja, não tem espaço para gestão ativa. Você nunca vai ter um resultado diferente da média do mercado. O seu resultado, nesse caso, vai ser muito parecido, se não for igual, ao resultado do Ibovespa, por exemplo, ou de algum determinado outro índice que você esteja acompanhando, o S&P 500 lá fora, ou o índice de dividendos, enfim, tem vários ETFs e cada um desses ETFs vai seguir um índice diferente. E a consequência disso, e muitas vezes uma vantagem também, de você não ter uma gestão ativa, é que vai poupar trabalho e vai poupar custo também. Então, a taxa de administração que você paga para investir num ETF vai ser, muitas vezes, muito menor do que a taxa de administração que você pagaria para investir em um fundo de investimentos. Então, sai mais barato para o investidor e no longo prazo também, quanto mais taxa você paga, é menos dinheiro no seu bolso. Sem contar que a grande vantagem de você investir em ETFs também é o seguinte, você consegue se expor àquele mercado como um todo. Você compra, por exemplo, o ETF do BOVA11, você vai ter lá 70, 80, 90 empresas na sua carteira de forma muito diversificada também. Com isso, você se expõe ao mercado como um todo, está diversificado e não precisa se preocupar com o risco específico de cada uma das empresas. Pensa o seguinte, você está comprando um ETF do IVVB11, por exemplo, que tem as 500 maiores empresas do mundo negociadas lá na Bolsa dos Estados Unidos. São 500 empresas. A maior empresa tem um percentual muito pequeno da carteira do ETF, ou seja, tem 500 empresas. Se uma delas quebrar, por exemplo, se uma delas vai a zero, o impacto disso no seu patrimônio vai ser quase nulo. Então é muito interessante também, é uma ótima forma da gente diversificar o nosso patrimônio e uma alternativa interessante para quem quer investir bem sem ter tempo de estudar empresas e ficar acompanhando o mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, lembra de deixar o like e eu te vejo em algum desses outros dois próximos vídeos aí. Um grande abraço e até lá!